A carta aos Romanos ocupa um lugar muito especial na história da fé cristã. Muitos estudiosos da Bíblia a consideram a parte mais importante de todo o Novo Testamento. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, dizia com firmeza que essa carta trazia de forma clara e concentrada a verdadeira mensagem do Evangelho. Para ele, entender Romanos era como achar a chave que abre o cofre dos maiores tesouros espirituais da Bíblia. Mas Lutero não foi o único a reconhecer isso. João Calvino, outro importante líder da Reforma, também afirmou que quem compreendesse Romanos teria acesso amplo e iluminado ao conhecimento de toda a palavra de Deus. Indo ainda mais para trás, na história, João Crisóstomo, um famoso pregador do século V, insistia que essa carta deveria ser lida em voz alta toda semana, pois acreditava que ela tinha poder para transformar vidas. Outros nomes, como Agostinho, que se converteu ao ouvir a leitura de Romanos, e John Wesley, que sentiu seu coração estranhamente aquecido ao meditar sobre essa carta, também testemunharam mudanças profundas em suas vidas por meio dessa mensagem. Grandes líderes espirituais ao longo dos séculos concordam em uma coisa: Romanos não é só uma carta comum. É uma obra-prima, onde o apóstolo Paulo, com precisão impressionante, fala sobre temas fundamentais da fé, como o problema do pecado, a importância da lei, o poder da fé, a força da graça, a beleza da justificação pela fé, o mistério da escolha divina, a glória da salvação em Cristo, a ação do Espírito Santo, a esperança da vida eterna e o destino final da humanidade. Romanos é como um mapa da alma humana, mostrando com amor e verdade o caminho da perdição até a redenção em Deus. Para entendermos bem a força e a paixão que estão presentes em cada linha dessa carta, precisamos viajar no tempo até o momento em que ela foi escrita. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu Romanos entre os anos 57 e 60 d.C., quando estava na cidade de Corinto, durante sua terceira viagem missionária. Naquela época, o mundo conhecido vivia sob o domínio do poderoso Império Romano, em um período chamado Plenitude dos Tempos. Esse termo descreve como o cenário estava preparado para a chegada e expansão do Evangelho. Antes dos romanos, o Império Grego havia espalhado sua língua e cultura por muitos lugares, tornando o grego o idioma comum entre os povos, o que facilitava a comunicação. Com os romanos, vieram as estradas pavimentadas, a segurança da chamada Pax Romana e a unificação política e econômica, criando condições perfeitas para que a mensagem de Jesus se espalhasse rapidamente. Foi nesse contexto que Jesus nasceu, viveu e entregou sua vida. E também nesse cenário que a igreja cristã começou a crescer, enfrentando muitos desafios, mas também aproveitando grandes oportunidades. Roma, destino da carta de Paulo, era o centro desse império, uma cidade cheia de culturas, religiões e filosofias diferentes. Embora a Bíblia não diga exatamente quem fundou a igreja em Roma, muitos acreditam que ela tenha surgido a partir de judeus convertidos no dia de Pentecostes, como é contado no livro de Atos, capítulo 2. É importante lembrar que, ao contrário do que alguns pensam, Pedro não foi o fundador da igreja em Roma, pois, ao final da carta, Paulo saúda vários líderes daquela comunidade, mas não menciona Pedro, o que seria estranho se ele estivesse lá. Entender todo esse contexto histórico nos mostra como Deus agiu estrategicamente. Colocou uma comunidade vibrante de fé bem no centro do maior império do mundo, para que dali o Evangelho pudesse alcançar todas as nações da terra, cumprindo a grande missão que Jesus deixou aos seus seguidores. A carta aos Romanos tem um lugar muito especial na história da fé cristã. Muitos estudiosos e líderes religiosos, ao longo dos séculos, a consideraram a joia mais valiosa do Novo Testamento, pois ela resume os principais ensinamentos do cristianismo.
Martinho Lutero, o famoso reformador do século XVI, dizia com firmeza que a carta aos Romanos reunia, de forma brilhante, o que há de mais importante na mensagem do Evangelho. Para ele, entender essa carta era como encontrar a chave que abre o cofre dos maiores tesouros espirituais da Bíblia. E Lutero não estava sozinho nessa opinião. João Calvino, outro grande nome da Reforma, também disse que quem compreendesse Romanos teria acesso a todo o conhecimento da Palavra de Deus. Indo ainda mais para trás no tempo, João Crisóstomo, um dos grandes pregadores do século V, recomendava que a carta fosse lida em voz alta nas igrejas toda semana. Tamanha era sua crença no poder transformador de suas palavras. E não para por aí. Agostinho, que se converteu ao ouvir Romanos, e John Wesley, que teve uma experiência espiritual profunda ao meditar sobre essa carta, também foram impactados de maneira extraordinária. Todos eles apontam para a mesma verdade. Romanos não é apenas uma carta, é uma obra-prima, onde Paulo fala com paixão e precisão sobre assuntos essenciais como o pecado, a graça de Deus, a justificação pela fé, a eleição divina, a salvação eterna, a ação do Espírito, Santo na vida dos crentes e o destino glorioso dos que foram redimidos. É como se Romanos fosse um mapa da alma humana, mostrando com amor e firmeza o caminho da perdição para a salvação em Cristo. Para realmente entendermos a força que existe em cada palavra desta carta, é preciso que a gente volte no tempo e conheça o cenário em que ela foi escrita. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu a carta aos Romanos entre os anos 57 e 60 depois de Cristo, enquanto estava hospedado na cidade de Corinto, na Grécia Antiga. Naquela época, todo o mundo conhecido estava sob o domínio do poderoso Império Romano. Os estudiosos chamam esse período de plenitude dos tempos, porque foi um momento em que, segundo a vontade de Deus, o mundo estava pronto para receber a mensagem do Evangelho. O idioma grego, difundido por Alexandre o Grande, havia se espalhado por muitos povos, facilitando a comunicação. Além disso, graças ao domínio romano, existiam estradas bem construídas, segurança nas viagens e estabilidade política, o que ajudava muito a espalhar rapidamente as boas novas de Jesus. Foi nesse ambiente de grandes oportunidades, mas também de muitos desafios, que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E foi também nesse contexto que a igreja cristã começou a crescer, enfrentando perseguições, mas aproveitando as portas abertas para anunciar a salvação. O destino da carta de Paulo. Roma não era apenas uma cidade comum. Era o centro do império, o lugar mais importante do mundo na época, tanto politicamente quanto culturalmente. Roma era uma cidade cheia de diversidade, onde diferentes povos, crenças e ideias conviviam, às vezes em harmonia, outras em conflito. A Bíblia não conta exatamente quem fundou a igreja em Roma, mas a tradição mais aceita é que ela surgiu com judeus que se converteram ao cristianismo durante a festa de Pentecostes, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 2. É importante lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, Pedro não foi o fundador dessa igreja. Em Romanos, capítulo 16, Paulo saúda muitos líderes cristãos de Roma, mas não menciona Pedro, o que indica que ele não estava lá naquela época. Saber desse contexto é fundamental para entendermos o que Deus estava fazendo. Ele quis que uma igreja forte surgisse bem no centro do maior império da história, para que o Evangelho se espalhasse ainda mais rápido para todas as nações. Por isso, Romanos não é apenas uma carta antiga, é um chamado vivo hoje para que cada um de nós tenha uma fé verdadeira, passe por uma transformação radical e cumpra o propósito eterno de Deus em nossa vida. A carta aos Romanos tem um lugar muito especial na história do cristianismo.
Desde os primeiros séculos, estudiosos, líderes religiosos e teólogos reconheceram o seu valor como uma das partes mais importantes do Novo Testamento, quase como uma joia preciosa entre todos os textos apostólicos. Ela não apenas explica de maneira clara os ensinamentos fundamentais da fé cristã, mas também revela com profundidade o mistério da salvação em Jesus. Martinho Lutero, o famoso reformador do século XVI, dizia com muita convicção que a carta aos Romanos era o resumo mais perfeito do Evangelho. Para ele, entender essa carta era como encontrar uma chave dourada que abre o tesouro mais valioso da Bíblia. João Calvino, outro grande nome da Reforma, também afirmou que conhecer bem Romanos seria como ter acesso direto a toda a palavra de Deus. Muito antes deles, João Crisóstomo, pregador do século V, aconselhava que a carta fosse lida em voz alta nas igrejas toda semana, de tão forte que ele acreditava ser o poder dessa mensagem. Ao longo do tempo, Romanos continuou a impactar vidas, como no caso de Agostinho, que encontrou sua fé ao ler essa carta, e John Wesley, que sentiu seu coração estranhamente aquecido enquanto refletia sobre suas palavras. Em todas as gerações, Romanos tem iluminado temas essenciais como o pecado, a justiça de Deus, a salvação pela fé, a graça divina, a transformação pelo Espírito Santo e a promessa da vida eterna. É como se o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, tivesse desenhado um verdadeiro mapa para guiar a humanidade da queda até a redenção completa em Cristo. Para entendermos melhor o poder dessa carta, precisamos olhar para o contexto em que ela foi escrita. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu Romanos entre os anos 57 e 60 depois de Cristo, enquanto estava na cidade de Corinto, na Grécia Antiga. Naquela época, o mundo era dominado pelo vasto Império Romano, e muitos estudiosos chamam esse período de plenitude dos tempos, porque tudo parecia preparado para a propagação do Evangelho. O grego era falado em quase todo lugar, unindo diferentes povos com uma língua comum, e as estradas romanas conectavam cidades distantes, facilitando as viagens. A paz, imposta pelo Império, mesmo sendo conquistada pela força, permitia que notícias e mensagens circulassem rapidamente e com segurança. Foi nesse cenário que o cristianismo começou a se espalhar, alcançando povos e culturas de todas as partes. Cada estrada, cada porto e cada cidade se tornavam oportunidades para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, o Salvador prometido por Deus. Roma, para onde Paulo enviou essa carta, era o centro do mundo naquela época. Era o lugar onde as decisões políticas eram tomadas, onde a cultura florescia e onde muitas religiões e tradições se misturavam. Era uma cidade cheia de diferentes povos, cada um com suas crenças e costumes, o que tornava o ambiente tanto rico quanto conflituoso. A Bíblia não diz exatamente quem fundou a igreja em Roma, mas muitos acreditam que ela nasceu da fé de judeus, convertidos durante a festa de Pentecostes, descrita no livro de Atos, capítulo 2. É importante notar que, apesar do que algumas tradições afirmam, o apóstolo Pedro não fundou a igreja de Roma. Em Romanos capítulo 16, Paulo manda saudações a vários líderes da igreja, mas não menciona Pedro, o que indica que ele não estava lá na época. Esse detalhe mostra como Deus, em sua soberania, plantou uma igreja forte e viva no coração do maior império do mundo, sem precisar de nomes famosos, provando que o crescimento da fé depende do poder do Espírito Santo e da resposta sincera dos corações tocados pela graça divina. Por tudo isso, a Carta aos Romanos não é apenas um documento antigo para uma comunidade distante. Ela continua viva e atual, chamando cada cristão hoje a um compromisso mais profundo com a fé. Romanos nos desafia a reconhecer o pecado,
a entender a grandeza da graça de Deus, a aceitar a salvação pela fé em Jesus e a viver uma vida de transformação diária guiada pelo Espírito Santo. A leitura dessa carta é como ouvir a voz de Deus falando diretamente conosco, convidando-nos a abandonar o orgulho e confiar completamente na graça divina. É um chamado para deixarmos para trás o velho caminho de vida e abraçarmos de todo o coração a liberdade e a alegria de sermos filhos de Deus. Quem mergulha de verdade na mensagem de Romanos não encontra apenas sabedoria teológica, mas uma transformação real na maneira de viver. Um convite para uma jornada de fé que transcende o tempo e toca a alma de todos os que se entregam nas mãos do Deus vivo. Depois de descrever com muitos detalhes como a humanidade estava completamente corrompida, Paulo volta sua atenção para outro problema igualmente grave: o moralismo vazio e a hipocrisia daqueles que se acham no direito de julgar os outros. Ele critica com firmeza aqueles que, enquanto apontam publicamente o erro dos outros, cometem os mesmos pecados às escondidas. A hipocrisia religiosa vira um alvo direto de sua denúncia, pois mostra como há uma grande diferença entre o que essas pessoas dizem e o que realmente fazem. Para Paulo, quem julga os outros, mas pratica injustiças, está apenas juntando mais motivos para ser condenado por Deus. Ele avisa que o julgamento humano é cheio de erros, influenciado por interesses pessoais e incapaz de ver os próprios defeitos, enquanto o julgamento de Deus é completamente justo, verdadeiro e enxerga o íntimo de cada coração. Ninguém escapará desse juízo divino, nem os gentios que viveram na idolatria, nem os judeus que achavam que seus privilégios religiosos os tornavam melhores. Paulo deixa claro que a bondade, a paciência e a tolerância de Deus não significam que ele aprova os erros, mas que está dando a todos uma chance real de arrependimento. O aviso é direto. Quem fecha o coração e ignora esse chamado está acumulando para si a ira que virá no dia do juízo final. Nesse ponto, Paulo apresenta um princípio que não muda. Deus julgará a todos com justiça, sem privilégios, de acordo com as escolhas e atitudes de cada um, mostrando que ninguém poderá se justificar alegando ignorância. Mesmo pintando esse cenário pesado de condenação para todos, Paulo traz também uma das mensagens mais brilhantes do Evangelho. A salvação vem pela fé. A solução de Deus para o problema do pecado não é impor uma lista interminável de regras que ninguém consegue seguir completamente, mas oferecer, de graça, a salvação para todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Paulo revela que uma nova forma de justiça foi mostrada, independente da antiga lei de Moisés, mas que já havia sido prevista tanto na lei quanto nos escritos dos profetas. Agora, essa justiça é dada gratuitamente para todos os que creem, sem fazer distinção de raça, nacionalidade ou passado, porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Todos precisam de redenção. E é aí que vem a boa notícia. Somos aceitos por Deus de graça por meio do que Jesus fez por nós. Através de seu sacrifício na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados e abrindo o caminho para a nossa reconciliação com o Pai. Essa salvação não é conquistada por esforço próprio ou por boas ações, mas é um presente, um dom dado por Deus, que só pode ser recebido pela fé. Paulo então destrói qualquer ideia de que alguém possa se orgulhar de sua própria bondade ou religiosidade diante de Deus. A salvação é obra exclusiva da graça divina. A fé, em vez de desprezar a lei, na verdade a confirma, porque mostra que a verdadeira obediência nasce de um coração transformado por Deus. Com isso, Paulo estabelece a base sólida da fé cristã. Somos salvos pela graça, por meio da fé,
E isso não é algo que vem de nós mesmos. É um presente incrível de Deus, feito para restaurar tudo o que o pecado destruiu. Para explicar de forma simples e clara a ideia da justificação pela fé, Paulo usa o exemplo de Abraão, um dos personagens mais respeitados da Bíblia. No capítulo 4 da Carta aos Romanos, Paulo mostra que Abraão foi considerado justo por Deus, não porque fez boas ações ou porque merecia algo, mas simplesmente porque acreditou de verdade nas promessas de Deus. Isso aconteceu antes mesmo da lei de Moisés existir e antes de Abraão ser circuncidado. A confiança total de Abraão em Deus foi o que fez com que ele fosse visto como justo. Paulo destaca que, se Abraão tivesse sido aceito por suas obras, até poderia se orgulhar diante dos outros, mas nunca diante de Deus. Usando Abraão como exemplo, Paulo ensina que a justificação é um presente que Deus oferece a todos, judeus e não judeus, e que ela não depende de rituais, tradições ou descendência, mas apenas de uma fé viva. A verdadeira família de Abraão não é formada apenas pelos seus descendentes biológicos, mas por todos que compartilham dessa mesma fé. Assim como Abraão acreditou firmemente, mesmo quando tudo parecia impossível, nós também somos chamados a confiar em Deus, que tem o poder de trazer vida onde não existe. Paulo deixa claro, a fé que salvou Abraão é a mesma fé que salva a gente hoje. Não há outro caminho. A salvação é pela fé, desde o começo até o fim, sustentada pela graça e pelas promessas eternas de Deus. Seguindo seu raciocínio, Paulo leva a reflexão para outro ponto muito importante: a nova vida que recebemos através de Cristo. No capítulo 6 de Romanos, ele já responde a uma dúvida que poderia surgir. Será que agora que somos salvos pela graça, podemos viver do jeito que quisermos? A resposta é não. A verdadeira fé transforma a nossa vida de maneira real. Paulo explica que quando somos batizados em Cristo, participamos da sua morte e ressurreição. Isso significa que nossa velha vida, dominada pelo pecado, foi deixada para trás. Assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida, nós também devemos viver de maneira totalmente nova. Essa mudança não é superficial ou só emocional, é algo profundo e definitivo. Agora, morremos para o pecado e vivemos para Deus, guiados pelo Espírito Santo. Paulo insiste que não devemos deixar que o pecado controle nossos corpos, nem nossas vontades. Ao invés disso, devemos usar tudo o que somos, nossa mente, nosso coração, nossas mãos e até nossas palavras, para fazer o bem e honrar a Deus. Ele deixa claro que há dois caminhos: seguir o pecado, que leva à morte, ou seguir a Deus, que traz justiça e vida eterna, e reforça que já não estamos presos às regras da antiga lei para sermos salvos. Vivemos sob a graça, que não é uma desculpa para errar, mas uma força que nos ajuda a vencer o mal. Para fechar, Paulo declara uma das frases mais fortes da Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso, ele sela a esperança de todos os que creem e reafirma o amor fiel de Deus, que nos chama para uma vida nova e verdadeira. Para explicar de forma simples e clara a ideia da justificação pela fé, Paulo usa o exemplo de Abraão, um dos personagens mais respeitados da Bíblia. No capítulo 4 da Carta aos Romanos, Paulo mostra que Abraão foi considerado justo por Deus, não porque fez boas ações ou porque merecia algo, mas simplesmente porque acreditou de verdade nas promessas de Deus. Isso aconteceu antes mesmo da lei de Moisés existir e antes de Abraão ser circuncidado. A confiança total de Abraão em Deus foi o que fez com que ele fosse visto como justo. Paulo destaca que, se Abraão tivesse sido aceito por suas obras, até poderia se orgulhar diante dos outros, mas nunca diante de Deus.
Usando Abraão como exemplo, Paulo ensina que a justificação é um presente que Deus oferece a todos, judeus e não judeus, e que ela não depende de rituais, tradições ou descendência, mas apenas de uma fé viva. A verdadeira família de Abraão não é formada apenas pelos seus descendentes biológicos, mas por todos que compartilham dessa mesma fé. Assim como Abraão acreditou firmemente, mesmo quando tudo parecia impossível, nós também somos chamados a confiar em Deus, que tem o poder de trazer vida onde não existe. Paulo deixa claro, a fé que salvou Abraão é a mesma fé que salva a gente hoje. Não há outro caminho. A salvação é pela fé, desde o começo até o fim, sustentada pela graça e pelas promessas eternas de Deus. Seguindo seu raciocínio, Paulo leva a reflexão para outro ponto muito importante: a nova vida que recebemos através de Cristo. No capítulo 6 de Romanos, ele já responde a uma dúvida que poderia surgir. Será que agora que somos salvos pela graça, podemos viver do jeito que quisermos? A resposta é não. A verdadeira fé transforma a nossa vida de maneira real. Paulo explica que quando somos batizados em Cristo, participamos da sua morte e ressurreição. Isso significa que nossa velha vida, dominada pelo pecado, foi deixada para trás. Assim como Jesus ressuscitou para uma nova vida, nós também devemos viver de maneira totalmente nova. Essa mudança não é superficial ou só emocional, é algo profundo e definitivo. Agora, morremos para o pecado e vivemos para Deus, guiados pelo Espírito Santo. Paulo insiste que não devemos deixar que o pecado controle nossos corpos, nem nossas vontades. Ao invés disso, devemos usar tudo o que somos, nossa mente, nosso coração, nossas mãos e até nossas palavras, para fazer o bem e honrar a Deus. Ele deixa claro que há dois caminhos: seguir o pecado, que leva à morte, ou seguir a Deus, que traz justiça e vida eterna, e reforça que já não estamos presos às regras da antiga lei para sermos salvos. Vivemos sob a graça, que não é uma desculpa para errar, mas uma força que nos ajuda a vencer o mal. Para fechar, Paulo declara uma das frases mais fortes da Bíblia: o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com isso, ele sela a esperança de todos os que creem e reafirma o amor fiel de Deus, que nos chama para uma vida nova e verdadeira. Depois de mostrar como a graça de Deus transforma profundamente a vida de quem crê, Paulo dá um novo passo no capítulo 12 da carta aos Romanos. Ele sai da teoria e entra na prática, ensinando como viver o que foi aprendido. Com palavras cheias de emoção, ele pede aos irmãos que entreguem seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Essa entrega não é uma obrigação, mas uma resposta natural à misericórdia que receberam. Diferente dos antigos sacrifícios que envolviam morte, o cristão é chamado a viver diariamente como uma oferta viva, entregando a Deus não apenas seus atos exteriores, mas também sua mente, seu coração e sua vontade em adoração sincera e constante. Paulo também nos alerta sobre o perigo de nos deixarmos levar pelos padrões do mundo. Ele nos convida a passar por uma transformação verdadeira, que não vem da força humana, mas da renovação da nossa mente pelo Espírito Santo. Só assim conseguiremos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e resistir às influências erradas da cultura ao nosso redor. Além disso, Paulo nos orienta a sermos humildes, a não acharmos que somos melhores do que os outros. Ele usa a comparação com um corpo humano para mostrar que cada pessoa tem uma função diferente na igreja, mas todas são importantes. Amor sincero, serviço dedicado, esperança firme, paciência nas dificuldades e oração constante são sinais claros dessa nova vida em Cristo. Paulo não para por aí.
Ele pinta um quadro vibrante de como a fé verdadeira se mostra nas atitudes do dia a dia. Ele nos ensina a abençoar quem nos persegue, a nos alegrar com os que estão felizes e a chorar com os que sofrem, criando uma comunidade de amor e empatia. Paulo condena o orgulho e nos incentiva a buscar a humildade e a viver em paz com todos, tanto quanto for possível. Essa vida prática, cheia de amor e serviço, não é algo impossível de se alcançar. Pelo contrário, é o resultado natural da transformação que Deus faz em nós. A fé verdadeira não fica escondida. Ela aparece nas nossas ações, mostrando a todos o poder do Evangelho de mudar vidas. Mais adiante, Paulo nos leva a refletir sobre mistérios profundos do plano de Deus para a salvação, especialmente nos capítulos 9 a 11. Ele fala sobre temas difíceis como a escolha soberana de Deus, a inclusão dos gentios e a futura restauração de Israel. Paulo explica que o endurecimento de parte do povo de Israel foi permitido por Deus para que a salvação chegasse a todas as nações. Mas ele também deixa claro que essa situação não é definitiva, pois existe uma promessa. No tempo certo, todo Israel será salvo, cumprindo o que Deus prometeu. Paulo lembra que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, mostrando que Deus é sempre fiel às suas promessas. Para ajudar a entender melhor, Paulo usa a imagem da oliveira. Israel são os ramos naturais e os gentios são os ramos enxertados. Ambos compartilham da mesma raiz santa. Porém, ele adverte os gentios para que não se tornem orgulhosos, porque se Deus não poupou os ramos naturais por causa da incredulidade, também não poupará os que forem arrogantes. Assim, Paulo reforça que a salvação é um presente da graça de Deus e não algo que conseguimos por merecimento. Ele termina essa parte com uma exaltação cheia de admiração, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Tudo vem de Deus, é sustentado por Ele e volta para Ele. A Ele seja a glória para sempre. Se essa mensagem falou ao seu coração, fortaleceu a sua fé e abriu seus olhos para a verdade da palavra de Deus, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal. Sua inscrição é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa mostrar esse vídeo para ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos ser usados por Deus para espalhar o Evangelho e levar esperança e transformação a todos os lugares.